Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Preste atenção nesse vídeo, fica até o final do vídeo e mais uma vez você vai entender o que nós falamos sobre a questão da igreja, a questão do evangelho eterno e a questão também da vinda de Jesus. Meus queridos, eu vou ler um texto para você, mas é bom você que entende um pouco da língua portuguesa, você prestar atenção no tempo verbal disso aqui. Abra sua Bíblia aí comigo no capítulo 19 de Apocalipse, mas preste atenção no tempo verbal, na colocação verbal. Capítulo 19 de Apocalipse, aqui está findando o período da grande tribulação, o chamado Dia do Senhor. Nós já estamos aqui no capítulo 19. E todo o livro do Apocalipse, ele é uma descrição do juízo de Deus contra a nação de Israel, ali no primeiro século, no ano 70. Observe comigo isso aqui, capítulo 19 de Apocalipse. Eu vou ler a partir do versículo 7 até o versículo 10, mas o contexto está tratando da finalização do juízo. Preste atenção nisso aqui. Versículo 7. Regozijemo-nos e exultemos e demonstramos-lhe a glória, porque são chegadas. Está prestando atenção no tempo verbal? São chegadas. Esse tempo verbal aqui, dentro do vernáculo, dentro da nossa gramática, é o quê? É o tempo presente. O tempo presente de quando, querido? Tempo presente de 2000 anos atrás. Então, aquilo que era nós e vós de 2000 anos atrás eram eles. Não é mais a colocação verbal do nós e nem vós. Então, aqui diz assim, regozijemo-nos. Esse nos é a primeira pessoa do plural. Era para quem se regozijar? Quem escreveu o Apocalipse? João. João era o quê? Judeu. Então, essa carta do Apocalipse foi endereçada a quem? As cartas. Mas aqui não está se tratando de cartas, não. As cartas é o capítulo 1, 2 e 3. A partir do capítulo 4, tudo o que acontece é dentro da nação de Israel. O capítulo 19, esse nos aqui, regozijamos-nos, João está falando com os seus companheiros. Assim como ele começou apresentando no capítulo 1 de Apocalipse. Ele falou, eu sou companheiro de vocês na tribulação, na provação. Então, ele diz, regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegados as bodas do Cordeiro. Tá vendo? Já era chegada as bodas do Cordeiro desde o primeiro século. Mas para os judeus, a boda do Cordeiro era o quê? O dia do Senhor, que para Deus era o quê? A boda do Cordeiro, o dia do juízo que ele trouxe contra Israel. Pois são chegados a boda do Cordeiro e já, olha o tempo aqui, e já, não é e depois, e futuramente, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado a glória, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Você está pensando que a roupa da noiva era o quê? Era um vestido? Literalmente falando, aquele véu grinalda, aquele bonito vestido branquinho, arrastando no chão? Olha a metáfora, olha a figura de linguagem. Aqui diz assim, ó,
O linho fino são os atos de justiça da noiva. Hein? São, não serão, nem vão ser, são. Isso aqui era para o tempo presente de 2000 anos atrás. Então olha aqui, e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro, a ceia das bodas do Cordeiro. Porque, e disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faça isso, não faça isso. Sou conservo teu e de teus irmãos. Quem eram os irmãos? Os judeus, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Querido, se o juízo ainda não aconteceu, tudo que Jesus falou é uma tremenda mentira, porque ele não tem mais esse título de Jesus e nem de Cristo. Porque o Jesus de Nazaré e o Cristo era a manifestação do próprio Criador. Agora, aqui está o X da questão. Preste atenção. Imagine isso aqui, queridos. Muitos dizem que tem o Espírito Santo. Verdade ou mentira? Você pergunta a qualquer crente pentecostal, qualquer crente do reteté, qualquer crente, se ele tem o Espírito Santo. Qual é a resposta dele? Eu tenho o Espírito Santo. Beleza. Mas, como que os crentes confessam que têm o Espírito Santo, mas ainda não esperam Jesus voltar? Abriu o sinal vermelho? Sinal verde? Sinal amarelo? Alerta! 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 Como que os crentes dizem ter o Espírito Santo, mas ainda esperam Jesus voltar? Mas como que eles podem estar casada com ou casado com o esposo? Porque se tratando de igreja, não tem gênero, não é? Não tem gênero. Tanto faz homem ou mulher, masculino ou feminino. Então, como que eles podem estar casados com o esposo, que é o próprio Deus em você, em nós, e ainda estarem aguardando um noivo chegar? E que esse noivo foi uma manifestação em carne única e exclusivamente para os judeus. O Verbo se fez carne, ou seja, o Verbo se tornou carne. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne, ou seja, o próprio Deus se fez carne na pessoa do Filho e habitou entre os homens. Mas essa manifestação em carne era uma única e exclusivamente foi para os judeus. Alberto, como que você disse que só foi para os judeus? Ah, então Jesus foi mentiroso. Leia o capítulo 10 de Mateus. Leia o que Jesus falou com a mulher Ciro-fenícia, quando ela veio pedir para ele curar a filha dela.
Ele disse que a Ciro-fenícia não era judia, ela era gentia. Jesus falou: não tem como eu curar sua filha, porque eu só fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Quem frequentava um templo, porque era obrigado a oferecer sacrifício todo ano por causa dos seus pecados, isto é, os judeus. E Jesus veio libertar os judeus de onde? Da lei de Moisés. E onde eles sacrificavam todo ano? Lá no templo em Jerusalém. E quem levava o pecado deles? Era os sacerdotes e sumo sacerdotes. O pastor é responsável pelo aquilo que você faz errado hoje? Ah, não, né? E que sacerdotes eles são? Se eles dizem que o pecado ainda existe. Sabe o que isso se chama? Você dizer que tem um Espírito Santo, mas está esperando Jesus voltar. Vocês estão dizendo que tem o Espírito Santo, mas estão aguardando o noivo. E esse noivo foi a manifestação do próprio Deus, única e exclusivo para o povo judeu. Isso se chama adultério espiritual. Por quê, Alberto? Porque como que você está casado com um e esperando o outro? Vocês dizem que vocês são a noiva e que estão esperando o noivo, mas a Bíblia diz que o casamento entre o Criador e a igreja, lá no primeiro século, ocorreu durante a grande tribulação. Leia o capítulo 60, 61, 62 e 63 de Isaías. A grande tribulação, o dia do Senhor, que segundo a Bíblia, em Atos capítulo 17, o versículo 30 e 31, esse dia estava marcado. O dia do casamento de Deus com a igreja estava marcado. Deus não vai casar de novo. O casamento já ocorreu e foi no ano 70. Aquilo que os crentes chamam de a grande tribulação que ainda vai acontecer, na verdade já aconteceu. Para Deus, esse casamento teve uma festa. A festa foi o quê? Por que foi um casamento? Que foi o período da transição entre lei e graça. E após o juízo, o que houve? A transição entre graça e o período eterno. O milênio com Deus. O período de 1000 anos, que é um prazo, um tempo indeterminado. Viver do evangelho eterno é você viver sem a necessidade de alguém apontar para você o caminho do eterno. Por quê? Porque todos têm noção e conhecimento de que o casamento já ocorreu. Para Deus, a grande tribulação foi a festa das bodas do Cordeiro de Deus. Aí, querido, aí, como que você pode estar casado com um e esperando o outro, sendo que a Bíblia diz que o casamento já ocorreu? Quando você lê e respeita o tempo verbal e a colocação verbal, que é uma obrigação, quando você faz uma leitura na língua portuguesa, você tem que saber, não é? A não ser que você não saiba, não é, fazer uma coisa que é muito importante: contextualizar. Talvez muita gente não sabe contextualizar aquilo que lê. Aí é difícil mesmo. Aí vem a pergunta, com tudo isso que eu falei. Sabendo disso tudo, o que seria mais agradável ao Criador?
sustentar a templos sem vidas, esses alçapões, essas mega construções. Para Deus seria mais agradável o quê? Você sustentar esses templos, levar dinheiro para sustentar os líderes religiosos, ou sustentar vidas que são verdadeiros templos onde o Criador habita. Responda. Faça uma análise dos textos bíblicos com relação a isso. Você não vai chamar Estevão de mentiroso, vai? Você vai chamar Paulo, o apóstolo, de mentiroso? Estevão, lá em Atos capítulo 7, 48 e 49. Ele, antes de morrer, ele diz: Deus não habita em templo feito por mão de homens. O templo caiu no ano 70, o templo em Jerusalém. Nunca mais fizeram outro, no intuito de oferecer sacrifício de animais ali. Paulo também disse, em Atos 17, 24 e 25, quando ele chegou no Areópago, o lugar onde tinha ali todo tipo de gente inteligente, sabido pra caramba, filósofo, matemático, poeta, não sei lá o que, filósofo. Paulo chegou: ô pessoal, beleza? Tranquilo com vocês? Antes de chegar aqui no Areópago, no Panteão, eu rodei a cidade de vocês, que era Atenas, na Grécia, né? Que não existe mais aquelas ruínas. Existem as ruínas, mas os templos não. Paulo chegou: olha pessoal, eu dei uma passeada na cidade de vocês e vi aqui templo, eu vi altares, e eu vou falar uma coisa para vocês. Vejo que vocês são religiosos pra caramba. Mas eu encontrei um altar que vocês dedicaram a um Deus que vocês não conhecem. E é esse Deus que vocês dizem que não conhecem que eu vim aqui anunciar para vocês. Esse Deus que eu vou pregar para vocês, ele não habita em templo feito por mão de homens, como se estivesse precisando de alguma coisa. Ele não habita em templo feito por mão de homem. E por quê que os crentes não adotam isso como uma verdade? Por quê? Porque aqui está dizendo que o testemunho de Jesus foi o espírito da profecia. Paulo testemunhou de Jesus? Sim. Estevão testemunhou de Jesus? Sim. Mas quem frequenta um templo achando que Deus está ali, não acredita no espírito da profecia. Tchau, Deus abençoe, tamo junto. Ajuda este canal, né? Ajude. Na descrição do vídeo você pode encontrar uma maneira ali de você me ajudar. Está um Pix ali. Eu tô pedindo para você me ajudar, sabe por quê? Porque se eu quisesse ficar bem de vida, bem de situação, eu teria permanecido no sistema religioso, aceitaria a consagração a pastor, que eles queriam me consagrar, estaria ganhando um bom dinheiro, né? Pregando mentira para os outros. Mas eu prefiro ganhar um pouquinho à toa de vocês ajudando no meu projeto, no meu canal e falando a verdade, do que ganhar muito pregando a mentira. Deus abençoe você, estamos juntos. Amém.